Graça e paz, estimados irmãos e irmãs, amigos aqui presentes nos acompanhando. Muito boa noite. Sou o pastor Erison, pastor na congregação Cristo para Todos em Campo Grande, também junto com o estagiário Mailer Goes da Silva, das congregações Cristo de Caxias, Duque de Caxias e também Castelo Forte em Campos Elíseos. Se você nos acompanha pelas nossas transmissões, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, não deixe de deixar logo aqui abaixo também o seu comentário, a sua inscrição, de entrar em contato para esclarecer qualquer dúvida ou também fazer alguma contribuição particular. Seja sempre bem-vindo também vocês em nossas salas de estudo bíblico. Hoje, dia 21 de setembro, nós estaremos conversando o tema de hoje, como vocês têm aí na tela. Conheço alguém que tem pensamentos suicidas, que posso fazer? Essa proposta tendo a temática do Setembro Amarelo, né, e em parceria com o projeto da Hora Luterana, vivenciar.net, nós sempre trazemos às terças-feiras um estudo temático para repartirmos, para conversarmos, e nessa temática do mês de setembro, Setembro Amarelo, estamos trazendo assuntos que falem sobre o suicídio, abordagem, acompanhamento, auxílio, diálogo, como é orientado também pela Organização Mundial de Saúde. Não queremos fazer desse estudo nenhum estímulo demasiado, mas um alerta. Um alerta e uma oportunidade de trazer um assunto bastante centrado. Como assim, pastor? Bom, por um lado, nós não queremos que esse assunto se torne um tabu, algo que deva ser velado, que ninguém comente, ou aquela ideia equivocada de que um cristão não pode ser vítima ou passar por sentimento de depressão. Isso é um tabu que a gente precisa desmistificar. Por outro lado, também não queremos fazer dessa campanha ou desse mês uma campanha publicitária nesse sentido. E, ao invés de educar, estimular de maneira equivocada as pessoas a pegarem esse tema e estudá-lo de maneira assim arbitrária, leviana. Tá? É um assunto sério, um assunto importante, do qual também a Bíblia nos orienta, nos instrui. Tá? E esse estudo foi preparado lá pelo projeto vivenciar.net da Hora Luterana. É muito bom ter vocês conosco neste estudo. Muito bem, hoje nos acompanha aqui o seu Antônio, a Alessandra até esse momento. Nós sempre gostamos de fazer esse estudo convidando ao nosso Deus para nos acompanhar. Por essa razão, então, invocamos a Santíssima Trindade para que nos acompanhe em um momento de oração. Falemos com o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, Santo Deus e Pai, nós invocamos a Tua presença entre nós para que, através do Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento e coloque as palavras para que esse estudo seja instrutivo, seja informativo e traga, através de Cristo Jesus, a segurança do perdão, a força diante das adversidades, tentações que todos nós, enquanto seres humanos, estamos propensos a sofrer. Que o Teu Santo Espírito nos mantenha conectado contigo pela segurança da salvação em Cristo Jesus, unidos numa única e santa família, segundo a Tua palavra, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali me faço presente. Assim, Senhor, mesmo distantes geograficamente, queremos nos fazer um só corpo, num só propósito, de aprender e também compartilhar com outros irmãos acerca do Teu cuidado, do valor da vida humana e também, Senhor, de como ajudar aqueles que estão em necessidade. Nós pedimos e em Tua palavra confiamos, por Cristo nosso Salvador. Amém. Muito bem. Amém. Queremos convidar aqui a cantar um hino com a congregação Bom Pastor. Colocando aqui a congregação Bom Pastor para cantar conosco. Banda Despertai, cantando o hino 82, andam procurando a razão de viver. Andam procurando a razão de viver, nesse mundo não querem mais viver. Segue teu caminho, pensando no chão, algo que pra vida valor
bem. Só Jesus pode dar a razão de viver, né? Esperança, sentido de vida. É em Jesus que nós somos sustentados para viver de maneira agradável a Deus e também enfrentarmos de maneira positiva as adversidades que estão aí diante de nós pela nossa condição humana. Muito bem, olhando aqui de novo o nosso tema, né, como nós falamos, conheço alguém que tem pensamentos suicidas. O que posso fazer? Primeiro aspecto que a gente gostaria de destacar aqui nesse assunto é quanto ao tema quem pode ter ideação suicida, né? Quem está propenso a isso? Como eu falei no início, muitas vezes e de maneira equivocada, nós ouvimos nos meios, né, de uma religiosidade popular, de que alguém, um cristão que passa por situações de depressão, né, por enfermidades, nós dizemos enfermidades mentais, que podem chegar em algum estágio a uma ideação suicida ou uma proposição suicida, como nós já vimos na semana passada, né? Pessoas que associam esse tipo de enfermidade, de sofrimento, à falta de fé, ou está em dívida de fé acerca do Senhor. Isso é um problema muito sério, né? Porque afeta muitas vezes cristãos simples, né? E em algo que pode, além do sofrimento físico, mental, assoberbar o indivíduo com a sua insegurança de salvação. Tá? E esse perigo nós precisamos estar alertas, atentos, né? E aqui também é um dos propósitos de comentar. Gostaria de ressaltar com vocês uma história bíblica, inicialmente, lá em 1 Reis, capítulo 18 e 19. Nesses textos, né, nesse texto bíblico, nós vemos o relato um fato, um evento, né, um extrato da vida do profeta Elias. Quem foi Elias? Vocês gostariam de, né, falar assim rapidinho, talvez o Antônio, que conhece, poderia falar. Quem foi Elias, seu Antônio? Elias, profeta Elias, né, conhecido por como uma grande expressão de fé, um homem que fez chover fogo do céu, né, o homem que pela sua fé foi escolhido por Deus não para passar pela morte, mas ser levado diretamente ao céu, né, em uma carruagem de fogo. Acontece que em determinado momento, quando o profeta Elias estava diante de uma grande apostasia, né, permitida pelo rei Acabe, que havia se casado com Jezabel, uma mulher gentia, ou seja, de uma cultura cananeia. Jezabel trouxe para dentro do reinado de Acabe os seus profetas, os seus sacerdotes, né, Baalins, e essa idolatria começou a fazer parte da vida do povo. Chamado por Deus, Elias se propôs, né, a pregar contra esse modo, essa prática religiosa, né? Até o ponto que nós temos, por exemplo, Elias no capítulo 18, né, a partir do versículo 20, Elias faz uma proposta, né, aos sacerdotes pagãos de fazerem 2 altares, né, um dedicado ao deus pagão, ao ídolo pagão, e outro ao Deus verdadeiro, né? E aquele Deus que atendesse àquele sacrifício mostraria de fato a sua efetividade, a sua existência, né? E a gente lembra essa história que os profetas, os sacerdotes pagãos, realizaram altas cerimônias e nada aconteceu. Então Elias ora e o Senhor manda fogo do céu que consome todo o animal que está no altar do sacrifício, lambe, né, o fogo, as chamas queimam e secam toda a água que está em volta. Nisso mostra que ele não apenas é um Deus presente, mas um Deus de poder,
né? E diante dessa manifestação poderosa de Deus, estava na perspectiva de Elias que as pessoas da cidade, né, o próprio rei e ali a cidade, se submeteriam em arrependimento ao serviço, à adoração ao Deus verdadeiro. Deixariam de lado a idolatria. Qual foi a surpresa de Elias quando ele percebeu que não apenas a sociedade, a cidade continuou na sua idolatria, como que também Jezabel, a esposa do rei, se levantou com grande ira e ela fez uma ameaça séria à vida de Elias. E aí nós temos isso registrado no capítulo 19, podem acompanhar, né? A partir dos versículos 2. Diz assim: Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: façam-me os deuses, né, os pagãos, como lhes aprouver, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer a você como você fez aos sacerdotes de Baal. Temendo, pois, pela sua vida, Elias se levantou e se foi. E quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou o seu moço, ou seja, o seu ajudante. A gente esteve brincando, né, conversando hoje com Mária sobre esse assunto. Mas quem era esse moço? Né? Esse moço era o estagiário. Né? Elias era o profeta e ele caminhava consigo, alguns estudantes, né? Podemos dizer assim, estudantes de teologia, pessoas que estavam caminhando, vendo o trabalho dele como profeta do Senhor, aprendendo com ele como se posicionar e pregar e ensinar as pessoas. Então, Elias deixa ali o seu auxiliar, o seu acompanhante, né? E ele agora sozinho segue para o deserto, por meio do deserto, né? E lá ele se assentou debaixo de um pé de zimbro e pediu para si mesmo a morte, dizendo: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Né? Se deitou e dormiu, e eis que um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levante e coma. Então Elias olhou e viu que junto à cabeceira do lugar onde estava havia um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Elias comeu e dormiu. Elias comeu e dormiu. Muito bem. Voltando aqui. Dona Cirlei, seja bem-vinda. Estamos lendo, Dona Cirlei, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 7 em diante. Voltou então segunda vez o anjo, né? Tocou em Elias e disse: levante-se e coma, porque o caminho será longo. Então Elias levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Ali, em Horebe, entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui? E ele disse: tenho sido zeloso, ó Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho, e agora procuram tirar-me a vida. Muito bem, até aqui é o texto que eu quero meditar com vocês. Nesse texto nós vemos alguns traços importantes em relação ao que estamos tratando nesse mês. Lembrando aqui, né, para ressaltar, conheço alguém que tem pensamentos suicidas. O que posso fazer? Tá? Olhando para esse texto, vemos aqui um profeta, tá, em um estado de depressão. Tá? Ele está profundamente decepcionado. Algo o afetou tão profundamente que o desestabilizou. Nós veremos isso mais à frente. Eu só vou antecipar para vocês alguns traços do que pode acontecer. Sinais de alguém que está em estado de depressão e que merece cuidado para evitar que tome uma medida pior. Né? Elias, nesse estado de profunda tristeza, decepção,
tá? E fraqueza, ou seja, impotência diante daquilo que ele via ao seu redor. A sua visão ficou turva, cinzenta, embaçada, né? Perdeu o sentido, perdeu aquele vigor, porque parecia que tudo quanto ele fez não estava resultando em nada. Muito bem. Temendo pela própria vida, ele sai. Um dos primeiros passos, né, de alguém que está em depressão ou alguém que está com ideação suicida, segundo veremos mais à frente, é organizar todas as coisas. Nesse texto nós vemos que Elias ele leva o seu auxiliar, o seu ajudante, né, e ele deixa o rapaz lá no versículo 3, né, ele deixa o rapaz em segurança. Esse é um dos sinais. Querer organizar todas as coisas, né? Deixar tudo no lugar, tudo direitinho e isolar-se. Não há nada mais com que eu tenha que me preocupar e ninguém que se preocupe comigo. Então, é um caminho, né, de perigo para quem tem ideação nesse sentido, ideação suicida, né? É um sinal de alerta. Ele deixou o seu moço, ele deixou o seu ajudante, e ele seguiu sozinho, foi para o deserto, para um lugar distante, isolado. Tá? Ali ele se põe a dormir. É um outro sinal. A pessoa não tem mais força, vigor, ânimo para nada. A única coisa que ele tenta fazer é se lançar para dentro de si mesmo. A sonolência, né? Distúrbios no sono também são comuns. E aí, nesse momento, aparece um anjo do Senhor. Tá? A palavra anjo, no texto bíblico, ela é sempre tratada como mensageiro. Tá? E eu peço a licença nesse estudo para entender que quando nós falamos de mensageiros de Deus, tá? Ao invés de falar de anjo, quando a gente fala de anjo, se limita àquele ente, né? Aquele ser espiritual, não tem forma humana, e que em algumas situações apareceram na Bíblia para trazer mensagens da parte do Senhor. Mas eu quero usar a palavra mensageiro. Tá? Mensageiro de Deus pode ser tanto o anjo em si, esse ser, né, espiritual, quanto qualquer um de nós, a quem Deus chama e delega a tarefa de estar presente, estar ao lado, compartilhando a sua presença, o seu amor, o seu cuidado. Então aqui, com a licença que eu peço a vocês, o Senhor coloca um mensageiro dele ao lado de Elias. É importante destacar isso mais à frente, né? O mensageiro é aquele que faz presença, ele está do lado, né? Ele acolhe, ele oferece, ele alimenta, ele se importa, ele acompanha, né? Isso está presente aqui também. E depois, mais à frente, por meio desse cuidado, dessa atenção que a gente vai olhar agora no nosso texto, que nós precisamos aprender, né, a sermos bons mensageiros de Deus, estando ao lado, cuidando daqueles que passam por enfermidades ou sofrimentos mentais, sofrimentos físicos, né, e que podem, em alguma instância, né, em algum nível, chegarem ao ponto de atentarem, né, de tentarem contra a própria vida. Tá bom? Então, eu quero ler com vocês aqui o nosso estudo, ver algumas ideias que, como eu disse, o Mailer está trazendo. Para começar esse nosso estudo, entender quem foi o seu autor. Tá? O autor desse estudo foi um psicólogo, ele é da Guatemala, chamado Renato Erazo. Ele é um psicólogo cristão, tá? É ligado ao projeto, a esse mesmo projeto lá na Guatemala, então ligado a Cristo para todas as nações de lá, né? Cristo para todas as nações, é a tradução, e preparou esse estudo, e nós temos então no Brasil a tradução desse estudo dentro do portal. E aí nós vamos fazer então uma passagem por esse estudo. Diz assim então, o suicídio é a terceira causa de morte para jovens em idade entre 15 e 19 anos. Tá? São dados da Organização Mundial de Saúde. Acrescenta-se a isso, né, que existem momentos na vida em que não sabemos o que fazer com nossos problemas. Né? Isso muitas vezes acontece. Né? Dificuldades que muitas vezes se pesam sobre
as nossas costas, né, nosso semblante, e não sabemos como seguir adiante. Tá? Em condições normais, nós paramos, refletimos, entendemos aquilo que é essencial, aquilo que pode ser colocado de lado, e diante dessa distinção, ou seja, não existe vida sem problemas, né, nós seguimos em frente. Tá? Às vezes com tropeços, mas com a energia suficiente para buscar soluções para os nossos problemas. Mas isso não é uma verdade para todos. Né? Algumas pessoas podem estar assoberbadas ou o problema lhes causar uma decepção tão profunda que eles já não conseguem, sozinhos, articular soluções. Tá? O exemplo que eu quero trazer de ilustração é dessa história de Elias, né, no texto de 1 Reis. Por que eu faço essa ressalva? Esse texto que nós estamos vendo, esse estudo, geralmente é um estudo mais genérico, né? E ele não traz um aporte bíblico. E essa é a característica distintiva que nós queremos fazer sempre em nossos encontros aqui. Tá? Dizer, primeiramente, que todos, né, estão suscetíveis a passarem por esses problemas. Tá? Como, então, buscar socorro? Colocando aqui para nós. É comum ouvirmos muitas vezes a frase: as pessoas que dizem que vão cometer suicídio nunca o farão, só querem chamar a atenção. Pergunta: essa afirmação é verdadeira ou falsa? Pode ser, porque eu já ouvi tanto isso. Eu mesma cresci ouvindo minha mãe falando isso. Então é uma frase que as pessoas falam, porque falava assim: quem quer vai lá e faz, não ameaça. Não diz que vai fazer e não faz. Então, essa é uma frase que muitas vezes é dita, né? Ela é verdadeira? Não necessariamente, irmãos. Pode acontecer, mas, de novo, ela é uma frase que precisa despertar a nossa atenção. Né? Nem sempre as pessoas que afirmam essas frases, né, que querem cometer ou que vão cometer, ela está necessariamente apenas querendo chamar a atenção. Essa frase precisa ser entendida dentro do contexto de cada indivíduo. Né? E a gente estar atento quando ela é colocada com outros sinais que cercam essa frase. Né? A reação de muitas pessoas, né, ao escutar alguém dizer eu quero morrer, ou eu não quero mais viver, pode ser paralisante, estressante, ou algo que traga medo, pois não sabemos como responder a isso. De fato, né, quando nós ouvimos isso de alguém, e tanto mais quanto essa pessoa seja próxima de nós, né, mais perturbadora se torna essa frase. Tá? Por isso, muitas vezes, por não saber o que fazer, e essa ideia hoje não é dizer vai tratar com um psicólogo. Todo esse tratamento, todo esse cuidado, né, esse apoio, dessa rede de apoio é importante. Mas aqui a gente está trazendo, né, acrescentando aí aos conteúdos dos nossos estudos, quando eu inesperadamente recebo essa fala de alguém. Né? Como eu vou reagir? Num primeiro momento, é algo que nos tira também do nosso eixo. Ninguém fala que quer morrer, porque a morte é algo que perturba, né? É uma quebra do sentido natural da vida, né? Desde o início. Então, ela incomoda. Falar sobre morte, falar sobre cuidar, né, de moribundos é algo que precisa de uma sensibilidade e nem todo mundo tem esse dom. Então, de certa maneira, ela nos paralisa, causa medo, né? Aquela instabilidade. Como fazer, como reagir. E uma estratégia natural é a negação. Deixa disso. Não, para de falar besteira, não se conversa sobre isso. Né? Para de bobeira, menino, para de bobeira, menina. Né? Então, esse é um primeiro ponto para a gente entender. Existem pessoas que falam, alguns pode ser para chamar a atenção, mas nem todos. Tá? E, no primeiro aspecto, é importante que a gente tenha atenção. E aquele que ouve, também, né, precisa entender que nem sempre estamos preparados. Tá? Pode nos paralisar a tentativa de nos afastarmos desse discurso, dessa fala, desse contato.
Devemos cuidar com o que falamos, para não usar palavras que soem diferente ao ouvido de quem está com o problema. Aqui, né, quando a gente recebe a situação, lidar com essa condição estressante, como eu digo, preciso ter calma. Né? Um dos propósitos de comentar ou de falarmos sobre esse tema nesse mês de setembro, de um modo especial, visa que nós, de um modo geral, cristãos, ou não cristãos, mas aqui, para o nosso grupo cristãos, né, saibamos que essa frase pode vir da boca de qualquer pessoa. É comum vir da boca de um não cristão? É. E de um cristão? Também é. Como a gente está olhando a história de Elias hoje. Né? Também o Elias, um homem de fé, né? Mas Tiago fala dele lá que Elias é como um de nós, sujeito aos mesmos sentimentos, aos mesmos pensamentos e reações. E nisso evidencia também o seu estado de humanidade. Tudo que ele fez, né, de excepcional, fez pelo poder de Deus através dele. Da mesma maneira nós. Quando dependeu dele, né, que ele olhou para si mesmo, sentiu-se fraco, teve medo, correu para cuidar da própria vida, né, preservar a própria vida, e entrou numa grande decepção, que chegou até o ponto de uma depressão, similar a uma depressão. Um pouquinho mais aqui. Cuidar com o que a gente fala, como eu estou, né, tratando aqui, cuidar com o que falamos, porque pode soar de modo diferente àqueles que estão enfrentando problemas. Tá? Palavras que apontam condenação. Tá? Ora, você não deve pensar isso. Né? Ou, para de falar bobagem, menino ou menina. Você está condenando aquele que está trazendo uma palavra de sofrimento. Tá? Por imperícia, por indisposição, mas palavras de condenação são úteis, são positivas nessa hora? Não. Né? Palavras de negação. Não liga, já se resolve. Não pense nisso. Qual é o perigo de uma fala dessa quando alguém que está sofrendo te comunica? Estou sofrendo tanto. Viver já não dá, não tem sentido. Para mim, morrer seria a melhor solução. E aí você fala, não liga, já resolve, nem pense nisso. O que você está dizendo com essa frase? Pode falar. Você está perguntando. Desculpa, fala, seu Antônio. Não, pode falar. Isso já se resolve. Obrigada. A impressão que dá é que a pessoa não liga, não está ligando muito para o que o outro está falando. Exatamente. Né? Eu não quero ouvir isso. Tá. Vamos, segue em frente. Né? Nem pense nisso. Não, mas ele não consegue parar de pensar. Quem está no estado depressivo, ele não consegue. Ele gostaria de deixar de pensar nisso. Mas a pessoa que está em estado de sofrimento, né, ele não consegue deixar de pensar. Esses pensamentos são constantes, persistentes, né? A gente chama de invasivo, e que vão acentuando o sofrimento. Ele precisa falar. Mas o importante é encontrar alguém de confiança e disponível para ouvir o que ele tem a falar. Né? Se você diz, não liga, já resolve, né? Você está abordando com o princípio da negação. Isso não é um problema. Você está negando um problema que ele está afirmando. Tem um problema. Né? Incompreensão. Palavras de incompreensão. Você só tem que fazer a sua parte. Você está reclamando do quê? Já tem tudo. Como que essas palavras podem ferir? Senhor Antônio. Oi? Rapaz, esse tema é meio, ao meu entender, vai para os dois lados. Porque o que eu entendo, as pessoas, os que na verdade têm esses pensamentos,
Inclusive, um rapaz que trabalhou aqui passou por isso. Trabalhou aqui na obra. O ano passado. A pessoa não fala nesse assunto, em hipótese alguma. Jamais ninguém pensava que ele faria uma coisa dessa. Agora, as pessoas que ficam falando, aí cabe a pessoa que convive com essas pessoas ficar atento para, na verdade, ver, sei lá, se havia momento de brincadeira ou é sério mesmo. Tem que ver, né? Isso. Tem que conviver, melhor dizendo. Isso, Antônio, isso aí. Então, a gente às vezes não sabe. Pois não, pode falar. Eu digo, agora, conviver com aquele que não fala, fica em silêncio, é mais complicado ainda. Verdade, verdade. Né? Porque você E, na tem... verdade, os que têm essas vontades e sentimentos suicida, eles não falam. Esse rapaz que trabalhou aqui, inclusive era da igreja, de uma igreja pentecostal, ele brincava comigo, a gente brincava comigo aqui em cima, era na obra do meu filho. Ele brincava comigo, a gente brincava, ele não tocava nem nesses assuntos. E com uns 3 meses para frente, soube me disse que ele se suicidou, se enforcou. Aí. Sim, sim. Um cabra novo. Pois é. Antônio, o que o senhor está me trazendo agora reforça o meu pensamento que, assim, era um cristão, né? Não falava porque talvez na sua criação cristã, alguém admitir que passa por um sofrimento ou uma ideação nesse sentido, né? É alguém que está fora da graça. Né? O juízo de Deus para quem, né, para quem tenta contra a própria vida é algo sério, precisamos levar isso a sério. Né? Mas o sofrimento que pode induzir alguém a entrar em depressão, não isenta ninguém. Tá? Não isenta ninguém, mesmo um cristão. Né? E a gente precisa entender que esse sofrimento... esse o meu objetivo. Entender que este sofrimento, que também pode se abater sobre o cristão, é algo que nós devemos partilhar como irmãos na fé, para ajuda, para socorro. Né? Para a gente não levar naquela ilusão de levar sozinhos os nossos problemas, né? E incorrermos numa perda, digamos, de consciência, perda de forças, e acabar cometendo uma barbaridade contra a vida. Né? Como nós falamos semana passada, tomar uma solução definitiva, prejudicial, mas definitiva, diante de um problema que é transitório. Ou seja, problemas todos têm. Solução sempre se arruma. Né? Agora, a solução que muitas vezes se toma nessa situação de maneira impulsiva, né? De maneira não refletida, ela é definitiva porque os males causados por um suicídio são eternos. Né? Então, outra vez aqui, palavras, né, de rejeição. Não faz drama. Logo você você para de sentir isso. Só gente fraca pensa assim. Né? Olha aqui, como que essas falas aqui que o estudo nos apresenta, elas estão carregadas de estigma. Elas estão carregadas de estigma. E muitas vezes elas são ditas, não são palavras aqui frases assim tão absurdas. São frases que nós já ouvimos, ou talvez nós já tenhamos falado para alguém em situação de sofrimento. Né? Mas por quê? Por falta de capacidade, de habilidade, falta de interesse. Né? As motivações são diversas. Porque eu não me sinto capaz para ouvir alguém. Eu não gosto de ouvir ou falar sobre esse assunto. Né? Não me sinto preparado. Mas, de repente, aquilo caiu para você. E a gente não escolhe, né, os desafios que Deus nos põe como irmãos na fé de alguém. Ser o próximo de alguém que está em sofrimento. Né? Então, que a gente possa estar atento aí nesse primeiro aspecto. Vamos lá. Palavras como estas, mesmo que tenham boa intenção, parecem esperar que, como mágica, pensamentos suicidas de pessoas que amamos mudem. Né? Mas não é tão fácil assim. Essas pessoas estão sofrendo.
eles estão vivendo uma agonia interna aqui, né? O texto põe, né? Um inferno, ou seja, um tormento que os fere não apenas fisicamente, mentalmente, mas até mesmo a questão da fé. Como pode um cristão entrar em depressão? Como pode um cristão, alguém que vai à Santa Ceia, né, ter uma ideação em desistir da vida? Então, são coisas desse sentido. Como que essa pessoa está sofrendo? Palavras precisam nos aproximar, né? Palavras precisam nos fazer compreensivos, né? Às vezes, tudo o que fazem é afastar a pessoa e a tornam ainda mais reclusa em si mesma. Por isso, devemos estar preparados para dizer e fazer algo quando alguém se aproximar de nós ou quando suspeitamos que uma determinada pessoa pensa em tirar a vida. Palavras vazias não dão a essas pessoas o que elas realmente precisam, né? Além de dinheiro, ele muda o assunto. O que é que ele quer com aquele dinheiro? Oi, é comigo, Cirlei? Oi, está aberto o microfone. Não é não, pastor. Eu conversando com o Carlos aqui, que o pai dele tá... Tranquilo, então. Fecha aí o microfone. Ah, Não, mas pode me pensar um pouco. Quase assustou aí. O que passa pela cabeça, né, de alguém que pensa, né, em tirar ou tentar contra a própria vida? Cirlei, pediu a palavra? era só para pedir desculpa, que era o pai dele que está doente, eu pedi para pagar a consulta, para se tratar mais ligeiro. Não, mas pode continuar, está muito bom isso tudo dele. Tá bom. Né? O que passa pela cabeça de alguém, né, que pensa em suicidar-se, né? É importante saber que pessoas que pensam em suicídio têm essa ideia porque querem algo que possam controlar. Tá? O que é interessante essa frase, né? A gente pensa que pode controlar a nossa vida, né? A gente pode controlar... Como eu falei na história de hoje, o texto de Elias, né? Elias pensou, vou articular um plano. Né? E aí ele propõe isso, né? Faz o desafio. Se vocês e os seus profetas mostrem, né, se o seu Deus é verdadeiro. E ele garantia, meu Deus é verdadeiro. E ali estava no controle dele, no seu pensamento. Mas o que Elias não conseguiu controlar? Ele não conseguiu controlar a reação das pessoas àquele feito maravilhoso, né? Aquela manifestação do poder de Deus ali. Ele não conseguiu controlar o coração das pessoas da sua descrença obstinada para se voltarem de novo para Deus. Então, essa frustração diante da realidade que nós não controlamos o mundo, que nós não controlamos as outras pessoas, né? No caso dessa história, levou Elias a uma profunda decepção. E aí vem a fantasia. O que é que eu posso controlar? Pessoas que têm ideação suicida têm uma fantasia, uma ideia, um planejamento de que ele pode controlar a sua própria finitude. Nós falamos isso na semana passada, no estudo, né? Somente Deus, aquele que dá a vida, que faz existir o que não existia, é quem tem o direito de tomar de novo para si a vida. Nós não temos esse direito, né? E não temos também esse controle. Tá? É uma fantasia que muitas vezes a pessoa leva. O que eu posso controlar? Posso controlar pelo menos a minha morte. E aí vai e planeja e tenta executar. Tá? Mas quantos são os casos, né, em que chega de um grande momento ali de dor evidente e a pessoa volta, tenta se arrepender e já não tem mais condições? Quem bate palma nesse sentido? Eu sempre trago aqui, né? Quem está ali de espectador vendo o seu sofrimento, a sua agonia, a sua ilusão. E, beleza, enganei mais um, batendo palma. O inimigo. Né? É ele quem se favorece diante do desespero dessa ilusão plantada em nossas mentes, ou na mente de alguém que está com ideação suicida. Né? Em mais de 90% dos casos, aqui no nosso estudo, em mais de 90% de casos, as pessoas que apresentam algum outro transtorno. Tá? Ou seja, a ideação suicida ela nunca vem sozinha. Ela está associada à ansiedade, à depressão, estresse pós-traumático, transtornos, por exemplo, transtorno bipolar, né? Incluindo alguma doença física crônica.
tá? A perda das suas habilidades, a perda das suas condições financeiras, as condições, digamos, de autonomia, de mobilidade, pode levar alguém a sucumbir nessa grande frustração. Isso é importante a gente saber, né? Porque ideias fantasiosas, invasivas e destrutivas podem assolar a vida de qualquer um de nós, né? Por vezes, as pessoas perdem as forças e não acreditam ter coragem para continuar. O que aconteceu com Elias? Né? Pronto, agora sim. Essa infiel, essa ímpia que é Jezabel, né? Não apenas não se conformou com a derrota, mas ela ainda se levanta como se fosse um estupim, uma motivação para ela se tornar ainda mais agressiva. Né? Então é importante ver isso. O que acontece? E agora ele que se sente impotente. Nem parece o mesmo Elias que há pouco tempo atrás tinha, em nome do Senhor, realizado aquela proeza. Chegam ao fundo do poço de tal forma que já não acreditam que a sua vida tenha sentido ou que seus problemas tenham solução. Né? Assim, a morte é vista como uma fuga eficaz. Olha aqui o nosso texto. Isso não quer dizer que a pessoa não queira mais viver. Elias vai chorar o seu sofrimento aos pés do Senhor. Pessoas em situação de sofrimento, com ideação suicida, tentam, em alguma instância, negociar com Deus. Senhor, como eu posso fazer para me aliviar desse sofrimento? Dá uma ordem, estabelece aí o fim, né? Bate o martelo. Me mostra algum modo para que eu alivie meu sofrimento. E aí a gente precisa estar atento com a palavra de Deus e também colocar-se do lado. Lá no fundo, essas pessoas querem viver, concordo com isso, mas não de uma maneira que estão vivendo nesse momento. É o que acontece com Elias, né, em nossa história. Isso fica muito evidente na história de Elias. Como agir quando você sabe que alguém quer cometer suicídio? Que é essa temática, né? Como se colocar do lado, né? Como eu posso me aproximar. Lembremos, né? Nunca é um trabalho para fazer ou uma tarefa, né? um investimento, digo seriamente, sim, é um investimento. Nunca é um investimento que você deva fazer sozinho. Não, de modo algum. Né? A primeira coisa que se deve saber é que podemos falar abertamente disso. Tá? É essa a proposta. Quando o senhor Antônio trouxe o caso, né, de um conhecido, porque ele não falou. Por que nós podemos falar? Eu quero incentivar aqui uma coluna de equilíbrio, tá, gente? Falar com seriedade. Esse não é um assunto que a gente trata com risos, brincadeiras. Não, fala com seriedade, porque é sofrimento. Sofrimento é tão desesperador que desestrutura o indivíduo naquilo que tem de mais precioso, a sua vida, o desejo de viver, as condições de manter-se focado para viver. Tá? É um sofrimento muito sério. Tá? E tem ainda todo esse estigma que é colocado. Né? Não, falar disso é sinal de fraqueza, sinal de que não está com Deus, é sinal de que a pessoa está longe e que precisa, de alguma maneira, ser admoestado, sacudido. Né? Não, a gente precisa falar. Falar assim, para esse assunto para dentro dos nossos círculos de confiança. Tá? Não é uma conversa para ter tomando um café, né, ali na sala de reuniões. Não, uma conversa para a gente ter a sério, né, com as pessoas que a gente ama também. Continua aqui. Né? Às vezes pessoas não conseguem descrever o que estão pensando. Perguntar, você pensa em cometer suicídio? Ou algo assim? Pode abrir as portas para a pessoa explicar como se sente, também o que tem pensado em fazer ou não. Né? Aqui, hoje de manhã, nós estávamos conversando, né, o Marler e eu, pastor, mas provocar essas perguntas não vai levar a pessoa, estimular a pessoa a querer tocar o seu plano à frente? Não. Tá? Não. Abrir um diálogo é perceber, e a gente vai falar mais à frente aqui, as perguntas, né? É você perceber se essa pessoa que está em sofrimento
é um potencial suicida ou alguém com quem você, digamos, precisa ter cuidado, sim, mas não um cuidado que é necessário com quem, além de sofrer, pensa na morte como uma solução para o fim do sofrimento. Né? Qual o caminho tomar? Então, primeiro, ofereça apoio. Se a pessoa está contando os seus problemas, é porque ela confia em você. E pode ser que ela já tenha tentado pedir ajuda de outras formas antes e não tenha funcionado. Então, oferecer apoio para quem está em estado de sofrimento. Lembra aquelas perguntas que a gente não deve fazer, ou a resposta que a gente não deve fazer? Se alguém se abriu para você, como o Sr. Antônio colocou, a tendência, nesse momento da nossa história, é que o suicida não fale. Mas se ele fala, é importante que essa pessoa viu em você uma pessoa de confiança, em quem pode buscar apoio. Tá? Então, se colocar do lado. Não agir com estigma, não agir de maneira preconceituosa, né? Ou não tentar fugir do assunto. Coloca o ouvido ali do lado. Em oração. Senhor, eu não sei porque o Senhor me colocou nesse caminho, nesse lugar, mas se colocou, me ajuda. Porque aqui sozinho eu não faço nada. Eu quero ouvir. Então se ponha ao lado da pessoa que está te contando. Cuide para que essa pessoa esteja segura. Né? Como você falou com a pessoa e ela se sentiu apoiada, você sabe mais do problema. Você pode avaliar o perigo no qual ela se encontra. Tá? Então, geralmente a pessoa que está sofrendo, que tem essa ideia, não seria um devaneio, mas é uma ideação, às vezes ela não se dá conta do quão graves são aquelas falas, em que estágio de risco ela está. Né? Então você pode, lendo, ouvindo, buscando aqui no nosso estudo também, como mais uma ferramenta, se colocar do lado e cuidar, né, para oferecer ajuda. Sugira atividades. Né? Que interessante essa sugestão. Né? Pense em algo que você possa ajudar a sair de uma situação difícil. Tá? Muitas vezes a pessoa em estado de depressão, né, ela tende a ficar isolada. Vamos olhar para a nossa história. O que aconteceu com Elias? Em sua depressão, para onde ele vai? Para o templo? Vai para a cidade? Para onde foi Elias em nossa história lá em 1 Reis 19? Quem pode falar para nós? Seu Antônio? Foi se esconder. Procurou isolamento. Procurou o isolamento. Isolar. Exatamente. Né? Então, quando a gente está do lado de uma pessoa que está em sofrimento, é importante que a gente talvez sugira para ela, vamos fazer alguma coisa, né? Mover de novo os músculos. É de uma questão assim, até mesmo hormonal. A pessoa que está com depressão, ela vai ficar isolada dentro de um quarto escuro, não pega sol, ou seja, falta vitamina, ele não se alimenta direito, falta energia, fica apático, né? Além de todos aqueles pensamentos errados que vêm na cabeça, invasivos que vêm à cabeça, ele também está se isolando. Então ele se torna muito mais, uma vítima muito mais propensa a cometer uma barbaridade. Né? Aqui, então, é importante você talvez se colocar do lado. O Maneiro até falou, o estudo, pastor, sugere, então, sugira a pessoa fazer exercício, sugira a pessoa caminhar, encontrar familiares, amigos, né? Entre outros. O Maneiro falou o seguinte, e acho que é interessante, ao invés de simplesmente sugerir, vá junto. Né? Se você conhece alguém que está em sofrimento, tire um tempo, invista um tempo com essa pessoa, caminhe também com ela. Pedale, né? Faça uma atividade física, faça um passeio, chame ela para um passeio. Né? Tudo isso, gente, demanda investimento. Tá? Cuidado com a vida do outro. Acompanhe a pessoa. Não ache que com uma ou duas conversas tudo estará resolvido. Aqui eu quero voltar de novo à nossa história, e com a licença que eu pedi a vocês lá em 1 Reis,
quando eu falei da situação lá do anjo. Diz o nosso texto lá que Deus enviou um anjo que se colocou do lado, ofereceu alimento e voltou de novo, mais do que uma vez. Tá? Nós falamos, a licença que eu pedi foi, que é um anjo? Ele é um mensageiro de Deus. Quem pode ser o mensageiro de Deus? São Antônio, né? A Alessandra, a Cirlei, a Marilândia. Né? Mas pastor, a gente não tem asa. Pois é, quem disse que anjo tem que ter asa? Né? Deus muitas vezes pode usar anjos sem asas, tá? Para nos dar conselhos, falar através da boca de um estranho e nos trazer conselhos para cuidar da nossa vida. Né? Deus colocou um mensageiro seu do lado de Elias para cuidar dele, para acompanhá-lo durante os seus dias de fraqueza, de isolamento, né? De reclusão, para alimentá-lo, para dar uma palavra de ânimo. Levanta, Elias, estou aqui. O Senhor ainda não te abandonou, Elias. Tem mais coisa para fazer pela frente. O Senhor ainda continua confiando em você. O Senhor continua ainda amparando você. O Senhor está te alimentando, Elias. Eu estou aqui em nome do Senhor para mostrar para você qual é a vontade dele na sua vida. Às vezes, eu vou dizer bem claro, essas respostas que eu estou trazendo aqui não são tão claras e rápidas assim. Demandam tempo, dedicação à vida de alguém que está em sofrimento. Procure sinais de alerta e, acima de tudo, busque ajuda. Tá? Pessoas que pensam em cometer suicídio mostram alguns sinais de que as coisas não estão indo bem. Por isso é preciso aprender a ouvir os outros, mesmo que não estejam falando. Boa essa frase. Tá? Ouvir mesmo que não estejam falando. Não sei, Sr. Antônio, eu vou só buscar aqui, né, do exemplo que o senhor trouxe. Tá? Como o senhor me disse no início, o rapaz que cometeu, né, tentou contra a vida e cometeu suicídio, não falou. Mas talvez, né, alguém que estava do lado não percebeu, né, sinais. Eles deixam sinais. Né? E eu vou voltar aqui, por exemplo, na nossa história, alguns dos sinais, vou mostrar aqui mais à frente. Né? A pessoa fala sobre o suicídio e o vê como solução. Ou fala como o mundo seria melhor sem ela. Tá? Começa a falar assim, a gente sofre tanto vivendo, né? A gente quando morre deixa de sofrer, deixa de passar por um monte de problema e deixa de ser problema para os outros também. Né? Que bom seria se ninguém mais pensasse em mim, eu tivesse que ficar pensando, se preocupando comigo, com os problemas, que nem eu estou dando conta. Né? Então, é importante estar alerta. Aqui, a pessoa começa a falar. Né? Fala como... E assim, outro ponto. Afastamento da vida social e um desejo injustificado de ficar só. Vamos olhar para a nossa história de novo. Como isso aconteceu na vida de Elias. Elias, né, ele começa a reclamar diante de Deus de que não tem mais sentido viver. De que os problemas são demais para ele. E que ele não dá conta. E se é para viver num mundo como ele estava vivendo, né, de incredulidade, de idolatria, de insensibilidade ao temor a Deus, né, perseguição ainda dos pagãos sobre ele, e aquela anestesia, parece que ninguém via o que estava acontecendo. Né? Só ele que estava vendo, só ele que estava sofrendo. Então, ele acentua o sofrimento e diminui a percepção do cuidado de Deus. Tá? E aí ele começa a se afastar, ele vai para o deserto. O indivíduo ele começa a andar só. Ele já não está mais no grupo social. Por quê? Provavelmente ali as pessoas vão reprovar ele. Quando ele fala sobre os sofrimentos da morte como uma solução, as pessoas vão recriminá-lo. Deixa isso para lá, não fala disso. Né? Isso não é palavra que vem da boca de um crente. Então ele não se sente seguro ou de um contexto ou de um grupo que pode oferecer segurança. Mudanças repentinas de humor, de uma euforia para uma tristeza muito rápida, muito assim, de estágios, né? Muito próximos, uma frequência muito grande. Tá?
Isso tá comum para quem tem borderline, é o pessoa que é bipolar, né? Precisa ser investigado, né? Precisa se dar atenção pela insistência em que essas alterações de humor ela acontecem na vida do indivíduo. Tá? A pessoa sente falta de esperança. Tá? Naquela situação que ele está vivendo, ele se sente desamparado. Em algumas coisas na história de Elias se encaixa, mas não vou encaixar tudo aqui. Tá? O texto não nos permite isso. Consumo de álcool ou drogas, principalmente em caso excessivo. Tá? Alguém que abusa da sua liberdade e começa a se embriagar, a fazer uso de drogas entorpecentes ou remédios, né? Adquirir remédios sem prescrição médica, fazer superdosagem, né? Chegar aí uma overdose, né? Tudo isso é ter atenção. Mudança de uma rotina, perder a hora de dormir, perder a hora de comer, não se importar com isso, não é que falta faz, né? Uma vez por outra, isso entra dentro, digamos, da nossa normalidade. Não estou bem, estou 2 dias chateado, tenho um problema que eu tenho que resolver, não sei resolver ainda, estou chateado, está me incomodando. Né? Não quer falar? Não, no momento não, eu preciso pensar, eu preciso ficar sozinho. Mas quando você quiser falar, eu estou aqui. Se coloca do lado. Né? Ou fazer coisas arriscadas ou destrutivas. Alguém que, a gente estava falando hoje, não é de dirigir, começa a dirigir em alta velocidade. Ou escolhe, por exemplo, esportes radicais, mas tinha uma vida pacata. E aí quer fazer bungee jumping, quer fazer paraquedismo, né? Mas nunca fez isso. Somado a uma série de outros problemas, é algo que precisa levantar o nosso alerta. Distribuir seus pertences ou deixar as coisas tudo em ordem. Isso aqui a gente pode ver na história de Elias hoje. Né? Elias, ele começa então a sua caminhada. Ele sai de Israel, o reino do norte, em direção a Judá. Quando ele chega num lugar de segurança, ou seja, aqui é o reino de Judá, já não tem mais a interferência de Acabe e Jezabel, aí ele deixa o seu auxiliar, o seu moço, como diz o texto. Né? Algumas pessoas que entram nessa situação de organizar tudo, está em sofrimento, ele começa a pensar, eu tenho uma conta no banco, mas eu tenho a mãe, o pai, né, para cuidar, então ele passa as coisas para o nome, deixa tudo lá registrado. Né? Se eu faltar, já está direitinho o dinheiro para onde vai. Ou tem cachorro, tem animais para cuidar, ele começa a doar os animais. Não, fica com você, cuida dele, vai cuidar melhor do que eu. Né? Por quê? A ideia é, se eu me desvencilhar de todas as coisas que me ligam, né, com as quais eu tenho vínculo e responsabilidade, agora sim, eu estou sozinho. Não vou fazer mal a ninguém, só a mim mesmo. Elias toma essa atitude quando ele deixa o seu ajudante lá na cidade de Judá e agora sozinho, ele está guardado, está protegido, ninguém vai mais fazer mal para ele. Não importa mais. E aí ele se dirige ao deserto. Né? Então, cuidado com isso. As pessoas querem organizar a sua vida, se desvencilhar de tudo aquilo ao qual ela tem vínculo. Né? É um outro sinal. A pessoa se despede das pessoas como se nunca mais as visse novamente. Faz uma festa, reúne em torno os amigos, né? Faz aquele bota fora, sabendo que vem passando por momentos de instabilidade emocional. Preciso alerta. Né? Nenhum desses elementos que eu estou colocando aqui, que o estudo traz para nós, devem ser analisados isoladamente. Eles são importantes quando visto num conjunto de sinais. Sofreu alguma mudança, a morte de um ente querido, né, problemas financeiros, um diagnóstico de uma doença grave, né, entre outras coisas. Recebeu uma notícia de um câncer. Né? Poxa, não está preparado, ninguém está preparado. Né? Ah, beleza, eu vou lá, vou receber isso. Não, ninguém está preparado. Né? Eu vou voltar para a história. Qual foi a grande decepção que nós falamos de Elias? Seu Antônio, qual foi a grande decepção de Elias? Qual foi o evento assim que derrubou, jogou Elias no chão? Eu acredito que foi o medo. O medo. Né? O medo de Jesus. Fala.
Digo, porque, mas também eu dou um crédito a ele, ao profeta. Pois não? Porque não é fácil o desafio que ele fez com os adversários e prevaleceu, digamos assim, a tese dele, né? Prevaleceu. Então, o outro lado, a oposição, ficou furiosa. Era os poderosos, a Jezabel. Então, a coisa não ficou, digamos assim, no outro dia, a coisa não ficou boa para ele, não. Então, a tendência que ele veio foi fugir. Ok, Antônio. Verdade, né? Mas ele fugiu por quê, Antônio? Mas vamos lá. Gente, vocês aqui não deixam o Antônio falar sozinho, não. Mas, Antônio, olha só quem é que estava do lado dele. O Deus Criador. Ele se mostrou presente? Deus? Aham. Eu acredito que sim. Só que o medo humano levou ele a não encorajar, se encorajar. Pensou pensou na vida dele. Eu imagino, Antônio, se o senhor estivesse olhando para Elias, o senhor ia segurar na gola da camisa dele e falar assim: toma jeito, homem, cabra. Tu teve ontem aqui botando fogo do céu abaixo? Hoje tu tá se fugindo, botando o rabinho entre as pernas e correndo? Eu imagino o senhor falando isso com Elias, Antônio. Do teu jeito, né? Elias, cadê tu, homem? Ontem tu estava com Deus e Deus não te abandonou, não. Deus não correu, não. Deus continua contigo. Só que, Antônio, não tinha o Senhor do lado lá. O Elias olhou para ele mesmo. Só ele e Deus. E ele já tinha visto derrubar os altares. Matar algum dos outros profetas. Ele disse, a coisa não está boa, não. Então eu vou por aqui, é mais perto. Meteu o pé. Exatamente. Então aqui, ó, ele sofreu uma grande desilusão, uma grande frustração. E ela foi tão profunda que ela o desestruturou. Elias não deixou de ter a fé no Senhor. O Senhor não desamparou Elias. A gente viu isso na sequência. Mas Elias se sentiu impotente. Tá? Elias se sentiu impotente. É esse ponto que é o caráter assim, bem distintivo. Tá? E Tiago, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 5, ele vai falar assim, ó, Elias é como um de nós. Tá? Quando o Tiago quer estimular a igreja a orar, a fazer uso, de interceder uns pelos outros, né? A gente pode sentir assim, mas eu sou fraco. Né? Eu não oro, talvez, como pastor, que tem aquele jeito de falar e tal. Eu tenho a língua dura, né, como disse Moisés. Né? Mas e agora? Né? E Elias é diferente de mim. Elias é profeta, fez chover fogo do céu. Né? Mas Elias é como qualquer um de nós, sujeito aos mesmos tropeços e sentimentos. Muito, muito rica essa palavra do Senhor lá em Tiago 5. Né? Foi muito bem lembrado o Tiago. Ele quis dizer, ele era homem igual a todo mundo, né? Exatamente. Né? Então, se nós fazemos coisas bonitas, né? Coisas que inspiram, coisas que levam outros a se dobrar, né? Em joelhos diante do Senhor, para quem deve levantar as palmas, né? de alegria? Não é para o homem, não é para o indivíduo, é para Deus. Certo? Né? E aí, então, nos tropeços também, a gente não deve divinizar, né, o indivíduo, o ser humano, mas enxergar alguém em quem Deus trabalha e que, por vezes, também pode sofrer um abalo, uma fragilidade, uma dor, uma perda significativa e desestrutura essa pessoa. Né? Hein, pastor? Oi. No meu modo de agir, pensar também, penso assim também, que lá no fundo do coração dele, ele também sentia uma alegria, né? Caramba, desqualifiquei os caras todos. Era outros 950, né? Isso. E ele sozinho, cara, rapaz, não foi fácil. Não, isso faz sentido o que você está dizendo. No dia em que ele falou assim, não, e o texto deixa muito claro isso que você está trazendo, porque Elias falou assim, vocês terminaram? Gritem mais alto. Talvez o Deus de vocês está dormindo, né? Depois do almoço, chama mais alto.
E aí, quando chegou a parte, ó, tá bom, vocês tentaram aí mais tanto tempo e tal, agora é minha vez. Faz o seguinte, derrama aí uns barris de água em cima, né? Joga água. Poxa, já era difícil pegar fogo. Sem água, ele ainda derrama água. Bota água em volta, isso. Aí ele ora, desce o fogo, lambe aquela água que estava no chão, seca tudo, bota fogo, queima tudo, não sobra nada. Aí, eu digo mesmo, né? Como ser humano, tá vendo aí? Tá vendo aí? Bateu no peito. Olha quem é Deus. Olha quem é o Deus verdadeiro. Tá comigo. Só que essa é a questão. 2 dias depois, o Elias parece que nunca tinha conhecido Deus. E sai correndo de uma viúva, né? De uma viúva, de uma rainha ímpia, que era Jezabel. Tá? Então, isso que eu quero dizer, gente, é da nossa instabilidade. Tá? Não é falta de fé, mas é da natureza humana, muitas vezes, se colocar em estado de fragilidade e desestrutura. Tá? O que a gente precisa entender? Se eu estou abalado, eu preciso saber a quem eu pertenço, em quem eu confio, em quem eu posso buscar ajuda. Acima de tudo, em Deus. Tá? E receber bem os mensageiros que Deus coloca do meu lado. Tá? E se Ele está chamando você, irmão, para ser o mensageiro no lugar, ao lado de alguém que está em sofrimento, né? Abrace, peça ajuda, não vá sozinho, né? Crie uma rede de apoio, porque a situação demanda muita atenção, desgaste, leva tempo, né? E tem que ter a presença de Deus. Vamos lá. Mais uma questão aqui, ó. Perda de interesse em atividades habituais ou negligência com a aparência pessoal. Né? A questão da perda da autoestima, perda da não é vaidade no sentido negativo, mas assim, querer me cuidar, né? Pentear o cabelo, fazer a barba, no caso dos homens, né? As mulheres, cuidar do cabelo preso, né? Uma maquiagem, alguma coisa assim, uma roupa adequada à temperatura, né? E se a pessoa não apresenta esses sinais, de novo, são sinais de alerta, que a gente possa e deve buscar ajuda, né? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Marilândia. Tranquilo. Alessandra, obrigado, Alessandra. Né? Então, mais um outro ponto aqui. Lembre-se, estamos chegando já na parte final. Né? Ter alguns desses pensamentos em nossa vida cotidiana não significa a ausência de Deus ou a ausência de fé. Tá? Isso eu marquei em todo o estudo, tá? Porque se acho que algo diferente, diferenciado que nós podemos deixar para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham, é essa mensagem. Tá? O sofrimento humano não distingue o cristão do não cristão. Ele se abate sobre todos. A diferença é que, ao cristão em sofrimento, ele sabe para onde olhar. Né? Ele olha para a cruz de Cristo, ele olha para o próprio Senhor. Mas né, onde é que está isso? Onde é que está esse Senhor? Onde é que está esse Cristo? Se o próprio Elias saiu correndo para o meio do deserto. Né? No meio do deserto, o Senhor coloca o seu mensageiro do lado de Elias, que o alimenta, que o cuida, que o acompanha, até que ele tenha força novamente para seguir caminhando. Né? E esse mensageiro pode ser você. Tá? Uma palavra ainda da palavra do Senhor, um texto para a gente observar, né, e refletir um pouquinho. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Texto lá de Deus, né, dito para Moisés, né, e para o povo que já estava entrando na cidade, a Terra Santa, palavra de confiança. Para onde você está indo, né? Eu estou contigo. Não tenha medo. Parece difícil, intransponível, né? Mas eu estou com você. Os problemas são transitórios, comum a todas as pessoas. Tá? O que você não deve fazer é ficar olhando demais para o problema, tá? E esquecer que você tem um Deus que te acompanha. Tá? O Senhor é o nosso pastor, né? O nosso cuidador. Está aqui esse texto para a gente guardar. O Senhor irá sempre à tua frente e estará contigo. Nunca te deixará,
nem abandonará. Tenha medo. Não, perdão, não tenha medo e nem desanime. Tá? É muito importante saber que prestar atenção às mensagens que as pessoas emitem nesses momentos difíceis pode salvar sim a vida delas. Estar ao lado dessas pessoas é a única esperança que elas têm. Né? Ser gentil e mostrar preocupação faz com que essa pessoa entender que que alguém se preocupa com ela e que tudo pode ficar bem. Tá? Importante, mostrar que você está disponível. Falar com amor aquele que está sobrecarregado. Acompanhar ao longo desse processo com interesse, com constância. Ligar, se fazer presente, ajudar a cozinhar, ajudar a organizar a vida, ajudar a organizar a casa. Está sozinho? Pesado para você? Chame alguém. Crie uma rede, uma equipe de apoio. Tá? Nunca leve o caso de maneira sozinho. Não deixe nunca de buscar ajuda profissional. Isso é extremamente importante. Tá? Não deixe de buscar ajuda profissional. Não deixe, não trate o caso com leviandade. Isso vai resolver, semana que vem vai passar. Não, procure apoio, compartilhe com alguém, chame um pastor, chame um psicólogo, né? Leve para um assistente social, leve para o núcleo de atendimento, ao CRAS, né? Compartilhe essas informações, instrua essa pessoa a buscar apoio em organismos que estão disponíveis, né? Equipamentos do governo, equipamentos de atendimento aos cidadãos em necessidade, que estão disponíveis. Tá? Acesse, faça contatos, né? Linke essa pessoa que está em sofrimento com grupos de apoio e organizações de assistência. Tá? Reforce sempre a ideia de que a pessoa é amada, é importante, que a sua vida tem valor. Né? Fazê-la enxergar o que o texto bíblico está nos dizendo. Talvez, por alguma razão, ao longo daquele momento, ela perdeu esse contato, essa segurança, como a gente falou da história de Elias. Tá? O Senhor está à sua frente, contigo, e nunca te deixará, nem abandonará. Não tenha medo, não desanime. Tá certo? Palavras finais, considerações, estimados irmãos e irmãs, alguma coisa a acrescentar aqui no nosso estudo? Por favor. Antônio, pode falar. Não, muito bem. Alessandra, tá, pois não. De mim tá muito bom. Obrigado. Então vamos lá, vamos seguir então com o nosso momento de estudo. A gente quer ir para o próximo momento com um hino, né? Eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar, a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal, não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real, a paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, Agora sou feliz, como sou feliz, como eu sou feliz, como sou feliz. sim, eu sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz,
nele confiarei, eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu bem. Amém. Amém. Muito bem. Chegamos à parte final do nosso estudo, meus irmãos. Agora nós queremos falar com o nosso Deus. Preparamos aqui, então, um momento de oração, também da bênção. Nós temos pedidos, né, e agradecimento hoje, de modo especial, aniversariante, o nosso irmão Roberto, né? Roberto de Campos Elíseos está completando mais um ano de vida. Hoje foi lembrado lá no grupo, né, irmão da Marilândia, que também esteve aqui, acabou caindo a ligação. Ela pede aí desculpas, compartilha com vocês, né? Tá difícil de conectar. Aqui no Rio está chovendo, muito vento e a rede fica instável, né? Também agradecer a Deus. Minha mãe esteve de viagem, chegou, atravessou todo esse vento, essa chuva, e chegou em casa em segurança, e que Deus continue guardando até sua chegada no lar. Aqueles que estão em viagem, nós colocamos nas mãos do nosso Senhor também, para que Ele guarde, ampare e conceda bom retorno aos que estão na estrada, né? Mais algum outro pedido, algum agradecimento aos que estão aqui, pelos que estão aqui? Tem, Antônio? Tem? Alguma... Só agradecer a Deus mesmo pelo dia de bênção que Ele nos deu. Amém. Alguém mais falou aqui? Cirlei? Sim, Cirlei. Oi, pastor. Oi. Tá caindo muito aqui, tá? Tá Mas caindo. por aqui também, tá meio difícil. Não, só agradecer que a gente estava lá na chácara lá em Itati e deu uma tormenta de pedra muito grande e graças a Deus que não sofremos nada e não destruiu nada, né? Só agradecer, porque foi uma tormenta de pedra muito grande. Ok. E passou por ela e estava com os filhos lá e ninguém sofreu nada. Só agradecer a Deus por esse livramento. Pedir a Deus, então, que guarde aqueles que, né, talvez de modo diferente de vocês aí, acabaram perdendo, né, chuva de pedra. A gente já viu isso aí de perto, o quanto que traz aí preocupação, prejuízos reais, né? Na lavoura, na cidade, no trânsito, né? E que bom que o Senhor guardou vocês, aí mais motivos para a gente louvar ao Senhor também. Sim, mais algum outro pedido? Alessandra? Não. Então tá bom. Então, diante dessas questões aqui apresentadas, de agradecimento, também de necessidade, nós oramos e falamos com o nosso Deus. Senhor Deus, bondoso e amado Pai, graças te damos por teu cuidado e misericórdia sobre nossas vidas, por estar atento às nossas necessidades, Senhor, e ainda que passemos por dias turbulentos, que nos afetem emocionalmente, que nos tragam desesperança, nós suplicamos, não tire do nosso lado os teus mensageiros, teus servos e servas, anjos teus colocados ao nosso serviço para cuidado em nossos momentos de fragilidade. Senhor Deus e Pai, pedimos que também nos capacite com disponibilidade, com amor sincero, com essa dedicação, Senhor Deus, muitas vezes necessário e sobre-humanos, de estar ao lado de alguém que está em sofrimento, com ideação de tentar contra a própria vida. Senhor Deus, neste mês de setembro, lembramos os diversos casos, o índice aumentado de pessoas que tentam contra a própria vida em meio a situações adversas de perda de trabalho, de perda de recursos, de autonomia, de suficiência, de entes queridos com os quais tinham um vínculo muito profundo, ó Pai. Situações que afetam não apenas a vida social, mas que podem tocar e afetar a segurança e a fé dessas pessoas. Suplicamos por suas vidas, em nome de Cristo Jesus. De modo especial, queremos agradecer, Pai querido, porque também através desses meios de comunicação, de contato, podermos ser preparados
estimulados ao melhor entendimento e abordagem aos que estão em sofrimento, bem como também, Senhor, te agradecer pelos livramentos que Tu nos dás. Louvamos e agradecemos, ó Pai, pelo aniversário do nosso irmão Roberto e juntamente com outros irmãos e irmãs que completam o aniversário nessa semana, nesse dia, pedimos que estenda sobre eles a Tua mão de misericórdia, dê-lhes sempre condições para superarem as suas adversidades e celebrar a vida eterna e a antecipação desta vida eterna, que é a vida de caminhada contigo aqui, onde mesmo diante de tropeços, de espinhos, de flagelos, sabemos, Senhor, que Tu estás conosco e nos garante em Cristo uma morada celeste. Ó Pai, nós Te louvamos por guardar a vida daqueles que estão em viagem, motoristas, pilotos, passageiros de todas as espécies, os meios de comunicação, Senhor, momentos em que nossas vidas estão nas mãos de outras pessoas, pedimos a Tua sabedoria no cuidado daqueles que estão guiando, conduzindo aviões, veículos de transporte terrestre e marítimo. Senhor Deus e Pai, Te louvamos por ter guardado a vida da minha mãe em sua viagem de volta para casa. Pai querido, também lembramos a Ti e agradecemos pelos livramentos em meio aos desastres naturais, pela mudança de clima, de tempo, e que tem afetado o Senhor com tempestades, com ventos fortes, com granizos, por ter guardado, Senhor, a vida de nossa irmã Cirlei, seus familiares, e ao mesmo tempo, Senhor, colocamos diante de Ti as petições, as necessidades daqueles que perderam e sofreram prejuízos domésticos, em plantações, no transporte, enfim, ó Pai, guarda com Tua mão poderosa os Teus filhos e filhas para a honra e glória do Teu próprio nome. Pedimos que nos dê sempre a oportunidade de acessar os corações e as vidas, seja de maneira presencial, seja, Senhor, por meio dessas tecnologias que hoje nos estão disponíveis. Em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, de quem em alegria e confiança oramos, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Males a nossa vida, males a nossa salvação. Pois Teu é o reino, ó Deus, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Meus amados, cada um de vocês que nos acompanha, fique com a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.